área de pesquisa aqui na universidade, né? Então, como a Ana disse, eu sou médica endocrinologista, né? E sou docente aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, que pertence à Unesp, né? Universidade Estadual de São Paulo. E aqui na faculdade a gente tem atividade, né, de pesquisa, de graduação, mas tem também a parte de assistência, né, junto ao Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E o que eu vou estar conversando com vocês, né, a gente vai estar discutindo nessa tarde sobre pergunta, né, de pesquisa na área da saúde, com foco na síntese de evidência, né? Então vamos lá. Só um pouquinho que eu mexi aqui no. E aí, deixa eu ver aqui se vai agora. Só um pouquinho que eu mexi em alguma coisa aqui e não tá. Ó, eu vou parar de compartilhar e já. Deixa eu ver se vai agora. Agora foi. Pronto, vocês estão vendo? Então, né? Então tá. Sim, E aí, acho que se tiver pergunta, Ana, você me sinaliza, por favor, tá? Se o pode pessoal deixar, colocar eu vou alguma coisa acompanhando o no chat. chat e vou te Então, tá ajudando. bom. Tá. Então, esses 4 primeiros slides aqui, eu vou retomar, né, o assunto da saúde baseada em evidência, né, prática baseada em evidência. Então, eu gosto dessa introdução, né, no sentido de que diariamente nós temos decisões a serem tomadas na área da saúde, né? E essa tomada de decisão, ela pode ser individual, né, para um paciente que eu tenho, mas ela pode ser para um grupo de pacientes e também pode ser até para a incorporação de um novo tratamento no sistema de saúde, como o nosso, o SUS. E tem outras situações, né? Então, na tomada de decisão, na maioria das vezes, né, a gente foca no benefício, que é o que a gente quer, né? A gente quer a cura de um câncer, né, o controle metabólico de uma doença metabólica, a redução do tumor, né, de uma neoplasia. Então, sempre a gente está à procura de um benefício, né, de um efeito positivo de um novo fármaco ou protocolo para uma determinada condição em saúde. Só que a tomada de decisão, ela envolve benefício, mas ela também envolve algum risco, né? E quais são esses riscos que a tomada de decisão ela pode levar? Primeiro, o benefício não ser real, então aquele benefício que eu acreditava que fosse possível, ele não é. E tem também os eventos adversos, né? Então, são os malefícios que um novo tratamento pode proporcionar para o paciente, que às vezes ele pode ser até mais dolente do que a própria doença do indivíduo. E em termos de saúde pública, né, ou até mesmo para a saúde privada, né, quando você tem um grupo de pessoas que pertencem, né, a um plano de saúde privada, a gente também tem que lembrar que a quantidade, né, de novos tratamentos, essa quantidade ela aumenta exponencialmente, ela vem aumentando exponencialmente ao decorrer das últimas décadas, ao passo que a quantidade de dinheiro investido ele não aumenta na mesma proporção, o que significa que em grandes cenários você tem uma desproporção dos recursos que você tem disponível para uma demanda que você tem da sociedade, né? Então, o que pode acontecer? Né? O emprego de recursos em uma nova tecnologia de saúde. Eu chamo de nova tecnologia de saúde, um novo tratamento, um novo protocolo de assistência curativo. Então, o gasto para um novo tratamento significa restrição de recurso numa outra área, se os recursos disponíveis eles não crescem na mesma proporção das demandas do cuidado à saúde. Né? E quando a gente fala do nosso sistema público de saúde, né, a gente tem um grande princípio, né, importante do SUS, que é o acesso, né, universal e igualitário. Então, se houver esse desbalanço do que entra, né, e aí do que é investido, pode acontecer desse princípio ele ser violado. Então, no que a gente se baseia, né, para ser mais assertivo nas tomadas de decisões clínicas? Aí entra, né, a saúde baseada em evidência, né, e um dos grandes iniciadores foi o professor David Sackett, da Universidade de McMaster, né, e que ele falava que a medicina baseada em evidências é o uso, né, consciente, explícito, criterioso das melhores evidências para a tomada de decisão sobre o cuidado individual de pacientes. Então, quando a gente fala, né, de saúde baseada em evidência, prática
prática baseada em evidência significa que a gente implica, né, o uso de pesquisa como base para a tomada de decisão. Então, a gente sai do cenário, né, individual, porque eu faço assim, a minha vida toda eu fiz assim, e a gente vai para as pesquisas, né? Então, o que que os estudos mostram a respeito do efeito desse novo tratamento para essa determinada condição? E os princípios, né, da saúde baseada em evidência é justamente melhorar, né, a qualidade da tomada de decisão e melhorar também o grau de satisfação do paciente. Então, saúde baseada em evidência não é sinônimo de cortar gastos na saúde, não é isso, né? Mas é você ser criterioso, usar as pesquisas como base para cada tomada de decisão e com o objetivo principal de melhorar a qualidade em cada tomada de decisão e, com isso, melhorar também o grau de satisfação do paciente. Então, a gente tem alguns princípios doutrinários da saúde baseada em evidência, ou prática baseada em evidência, medicina baseada em evidência. E o primeiro princípio, ele fala que é o ask, né? Que é você, é a pergunta, a questão. Então, você tem uma tomada de decisão a fazer, e aí você converte aquela informação necessária numa pergunta a ser respondida. Então, tem outros princípios, mas é nesse que a gente vai focar. Então, a pergunta, ela é o aspecto mais importante, né, para uma tomada de decisão. É eu ter bem claro na minha mente, né, essa decisão, qual que é a pergunta que precisa ser respondida para eu ser mais assertivo na conduta a ser tomada. E elaborar boas questões demanda tempo, expertise e engajamento com o público-alvo a quem a pesquisa se destina. Então, a grande maioria, né, das pessoas que querem fazer, principalmente quem nos procura para fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, uma revisão de prevalência, né, eles acham que, a maioria acha que é muito simples a questão da pergunta, né, e é o item que a gente vê mais problemas, né? Então, eu sou editora, né, e também revisora de algumas revistas, e quando eu pego uma revisão sistemática ou uma outra síntese de evidência, a pergunta ela não é clara em 90% das vezes, porque as pessoas subestimam a importância, né? Então, ela demanda tempo, engajamento, e você precisa ter pessoas com expertise no assunto para formular uma pergunta, né? Então, a pergunta a gente não faz sozinho, você tem que ter pelo menos uma segunda pessoa. Né? A pergunta de pesquisa, né? É claro que tem a pergunta relacionada ao meu dia a dia, se eu prescrevo ou não, e tem aquela de pesquisa que eu quero fazer um trabalho de mestrado, doutorado, TCC, enfim, de pós-doc. Então, essa pergunta de pesquisa, né? O ideal é que eu faça com condições, eu escolher uma pergunta que ela seja capaz de ser respondida, isso é importante, e também preencher lacunas de conhecimento, né? Então, fazer pesquisa de uma pergunta que já foi respondida, né, é uma duplicação aí de esforços, então o ideal é que ela seja algo que vai agregar para a literatura. E aí, na parte da pergunta, né, os desfechos e a própria pergunta devem ser relevantes a todos os atores envolvidos, ou stakeholders, né, que é uma outra expressão também que a gente usa do inglês, né? Quem são essas pessoas, né? Então, são os profissionais de saúde, os pesquisadores, os gestores, né? E pacientes também. Então, hoje tem um incentivo muito grande de que os pacientes eles participem das nossas pesquisas, não só como sujeitos de pesquisa nos estudos primários, não só isso, mas que eles participem do protocolo, no sentido de legitimar a definição que eu dei da doença, nem tanto a definição, mas os desfechos, para ver se o desfecho que eu estou querendo avaliar são desfechos de fato importantes para o paciente que é acometido por uma determinada doença. Então, existem, no Brasil, a gente já tem várias organizações, né, de pacientes, fora também, então isso é muito importante também para a elaboração
da pergunta. Então, quando você engaja, né, os stakeholders, que são os atores, né, da saúde, né, então, se você é pesquisador, né, você não tem aquele contato com o paciente direto, né, então você envolver os profissionais de saúde que tratam aquela condição, o paciente, os tomadores de decisão, isso aumenta a relevância da pergunta, deixa a pergunta bem estruturada, né? Tem a questão do aprendizado mútuo, melhora a aceitação, a absorção dos resultados e também diminui o desperdício de pesquisa, porque você vai fazer uma pesquisa realmente que vale a pena. Na pergunta também, né, é preconizado que a gente considere os princípios da equidade, né? Então, sempre que possível, então, às vezes tem editais, né, do CNPq, principalmente, sobre doenças negligenciadas, né, que são doenças que têm pouco interesse de pesquisa e são doenças que acometem, né, a população, numa proporção aí importante. Então, lembrar disso, né, de perguntas que priorizem grupos sociais desfavorecidos, populações vulneráveis, pela pobreza e má distribuição de renda. Então, o que eu falei para vocês, que quando a gente quer tomar uma decisão em saúde, o nosso principal objetivo é levar um benefício, mas a gente não pode focar só no benefício da intervenção. A gente tem que lembrar que também podem ter os eventos adversos. E muitas das vezes, os eventos adversos mais importantes, né, eventos adversos graves, sérios, eles só vão aparecer na fase de pesquisa que a gente chama de pós-marketing, que é a fase 4. É quando o estudo passou por 15 anos de estudo, teve estudo experimental, depois fase 1, fase 2, fase 3, e aí é quando ele vai para o mercado, né, quando ele recebe a autorização para ser comercializado, e que aí um monte de pessoas começam a usar indiscriminadamente, se não houver, por exemplo, necessidade de uma prescrição médica, e aí que surgem os eventos adversos graves, né? Então a gente precisa, a pergunta de pesquisa tem que levar isso em consideração, né? Que é a questão da eficácia versus a segurança. Então, o evento adverso de uma intervenção não pode ter um dano superior ao da condição do indivíduo que estamos estudando. Né? No passado, uns 10, 15 anos atrás, teve um medicamento para emagrecer e que esse medicamento, ele veio, era uma medicação oral, mas ele veio com a proposta de diminuir, né, a circunferência da cintura. Então, o paciente perdia bastante gordura visceral. E essa perda da gordura visceral estava relacionado, né, além de perda de peso de uma maneira geral, redução de IMC, mas estava relacionada a controle da glicemia, controle do perfil lipídico, né? Então, e aí então, passou-se por vários anos, né, de pesquisa essa medicação, e foi na fase pós-marketing, na fase 4, que foram relatados alguns casos de suicídio com a medicação. E aí ela foi retirada e não foi mais comercializada, né? Então, aí é um exemplo, né, de que o evento adverso ele foi superior à condição que o indivíduo tinha. E aí, eficácia e segurança, né? Então, para o paciente isso é muito importante. Quando a gente vai prescrever uma medicação que o paciente vai usar por tempo indeterminado e algumas vezes para o resto da vida, a pergunta que os pacientes fazem, a pergunta, né, que os pacientes fazem é: eu vou ter que usar pela vida para sempre, né? Não vai me fazer mal? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? A preocupação que o paciente tem dos eventos adversos, né? E aí, em relação à pergunta, né, de pesquisa, né, tem a questão também de muitas perguntas relacionadas à detecção, por exemplo, precoce de câncer em rastreamentos populacionais, né? Então vamos rastrear, porque antes diagnosticar melhor, mal não vai fazer, enfim, né? Quanto antes diagnosticar e tratar melhor. Mas num processo de rastreamento populacional, diferente de uma investigação para um paciente que tem sintomas, né? Então, para algumas doenças, o fato de você rastrear populacionalmente em pessoas que são assintomáticas e que não têm fatores de risco,
pode gerar o quê? Falsos positivos, né? Então, às vezes, o paciente ele é tido como positivo lá no teste, e aí ele é até submetido à cirurgia e vê que não tinha um problema, né? Então, isso também é um estresse, um agravo que pode levar, né, a população. Então, tem que ser estudado. Claro que tem condições que os estudos mostram mesmo, que o rastreamento precoce diminui a mortalidade, né? Mas a gente não sabe se isso se repete para todos os cânceres, né? Então, só um exemplo, né? Claro que eu sou a favor, né, do rastreamento do câncer de mama, acho que isso é importante, populacional, né? Porque tem esses benefícios, né, de investigar o câncer em um estágio assintomático, aplicação de tratamento menos agressivo, porque você descobre antes, mas aí os malefícios são os resultados falsos positivos, falsos negativos, né? E às vezes também acaba tratando mais uma condição que não necessitaria de tratamento, né? Isso não só para câncer de mama, mas para outros cânceres também. Tá? Então, na questão de pergunta, né, eu gosto também de usar esses critérios Finer, que eles te direcionam um pouco para você avaliar se a pergunta de pesquisa que você está querendo fazer está adequada, né? Muitos de vocês vão assessorar estudantes a formular essas perguntas. Então, esses critérios, eles são bem norteadores, eu acho que ajuda, né, bastante o pesquisador, né? Então, o F, né, se a questão de pesquisa é viável, né? Então, tem que ser uma pergunta que seja capaz, né, de ser respondidas, né? Não faz sentido a gente fazer uma pergunta de pesquisa que não vai encontrar nada, né? Então enfim, eu quero saber se quem, quem tem mais depressão, né? Quem anda mais de carro ou quem anda mais de, sei lá, de moto, por exemplo, né? Eu faço essa pergunta e aí eu descubro, né, que não tem nenhum estudo que tenha comparado essas duas estratégias, muito menos a relação desse ato de dirigir com o desfecho que eu estou querendo avaliar, né? Então, a pesquisa, ela tem que ser respondida, tem que ser viável, né? Tem que ser uma pergunta interessante, né? Que você vai abranger uma quantidade de pessoas que vão se interessar por ela. O ideal é que seja inédita, às vezes, principalmente em revisões sistemáticas, né? Síntese de evidência, tem já uma revisão, né, sobre uma determinada pergunta e você vai querer atualizar, mas para você querer atualizar, tem que ter uma justificativa. Então, pode ser, surgiram novos estudos depois, que mostraram resultados diferentes, então tem que ter uma justificativa. É ética, né? Então tem que considerar os aspectos éticos de pergunta. Por exemplo, se eu já tenho um tratamento estabelecido para uma determinada doença, eu não vou fazer um protocolo de estudo em que os pacientes serão randomizados para receber a medicação ou placebo, né? Se é uma situação, por exemplo, diabetes mellitus, né? Tipo 1 ou tipo 2. Vamos pegar o tipo 2, né? Então, o paciente está lá com a glicemia descompensada, e eu quero experimentar um novo medicamento e vou desenhar um estudo que o paciente, um grupo vai para o novo medicamento e o outro recebe placebo? Não, porque já está preconizado o tratamento que esses pacientes devem receber, né? Agora, para o tratamento de segunda linha, terceira linha, tudo bem, mas não dá para a gente deixar o paciente sem um fármaco, né, ativo, né? E aí a questão, né, de ser relevância, né, para o conhecimento científico, né? O ideal é que a gente, né, hoje a gente tem usado os objetivos, né, sustentáveis, né, para nortear, né, as nossas pesquisas, e que, por exemplo, a saúde é um desses, ela faz parte, né, desses objetivos aí sustentáveis, né, então melhorar a qualidade de vida da população, né, a gente trabalhar com aquelas doenças mais emergentes, com maior potencial de mortalidade, então o ideal é que seja relevante mesmo, né, principalmente para o nosso país. Então, a pergunta de pesquisa, né, um outro aspecto que é muito importante vocês terem em mente, né, que a gente divide em três tópicos, né? A pergunta, ela pode ser descritiva, ela pode ser exploratória e ela pode ser de causalidade, causa e efeito. E aí isso vai definir o meu desenho
de estudo. A pergunta descritiva, eu só quero saber uma informação, do sentido qual que é a prevalência de pacientes com obesidade mórbida no estado de São Paulo, né? Então, eu quero saber, eu vou chegar a uma frequência, um valor lá de prevalência, né? 30, 25%, enfim, eu vou chegar nesse valor. A exploratória, ela já quer saber se, né, uma determinada exposição tem associação com a desfecho, e a de causa e efeito, ela quer avaliar mesmo se esse desfecho tem a ver com esse fator de risco ou com essa intervenção, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção, porque isso vai nos direcionar na construção da nossa pergunta de pesquisa. Então vejam, né, que não é simplesmente, o tratamento A, ele ele faz bem para a condição Y? Não, né? A gente tem que estruturar e em que eu estou querendo dizer quando eu falo que é bom, né? Qual que é o efeito eficaz. Aqui eu coloquei para vocês, né? Esse é uma figura adaptada, tá? Da Lancet de 2002, que eu gosto da distribuição, né? Dos desenhos de estudo que a gente usa em pesquisa clínica, de uma maneira geral em pesquisa, né, na área da saúde de uma maneira geral. Então, começa com a pergunta: o investigador vai atribuir alguma intervenção? Né? Então, eu, enquanto investigadora principal, pode ir? Pode falar. Está com o fone para você falar? Eu acho que é um microfone aberto, professora. Deixa eu ver quem está aqui. Ah, tá bom. Já fechou. Ah, tá bom. Então, né, o investigador atribuiu alguma intervenção? Então, se não atribuiu, é um estudo observacional. Se atribuiu, é um estudo experimental. E aí, se a distribuição dos pacientes foi randomizada, a gente chama de ensaio clínico não randomizado, e se não foi, a gente chama de não randomizado ou quase experimental. Né? Os estudos observacionais é aquele que o pesquisador principal, ele só vai olhar. Né? Então, aí a pergunta é: tem grupo controle? Se não tem grupo controle, são os estudos descritivos, aquele que eu falei para vocês, que são estudos de prevalência, incidência, estudos ecológicos, relatos de caso, séries de caso, né? E se tiver um grupo controle, é porque a minha pergunta ela é mais de causa e efeito ou, né, explorativa. E aí são os estudos que pode ser o coorte, estudo caso-controle, estudo transversal. Então, a minha questão de pesquisa, ela vai delinear, né, o desenho de estudo que eu vou utilizar ou que eu vou recrutar da literatura se eu estou trabalhando com síntese de evidência, tá? Então, isso é importante para a gente elaborar a nossa questão de pesquisa. Depois eu volto aí nos desenhos de estudo se houver necessidade. Então, existem vários tipos, né, de perguntas na área da saúde, perguntas em pesquisa. Né? A gente acaba usando, né, pelo tempo que a gente tem aqui com vocês, que ele não é tão extenso, a gente acaba usando como exemplo o de intervenção, que é o mais frequente, que na maioria das vezes vão procurar vocês para assessorar, principalmente se for para uma revisão sistemática. Então, tem perguntas de intervenção, tem de teste diagnóstico, etiologia e risco, prevalência, incidência e outras, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para contextualizá-los, né? Então, aqui é muito importante, eu, assim, recomendo fortemente que toda pergunta de pesquisa, ela seja estruturada em algum acrônimo, tá? Isso é uma garantia de que a pergunta ela está sendo realizada adequadamente. Seria um controle de qualidade. Né? Então, quando você usa um acrônimo, você não vai esquecer dos itens importantes daquela questão de pergunta que você tem. Então, para perguntas relacionadas à intervenção, tratamentos, protocolos, cirurgias, tempo de follow-up, por exemplo, né? O que a gente usa é a estrutura, né, ou o acrônimo, que alguns chamam PICO, que P seriam os pacientes, I a intervenção, C controle e os desfechos. Tá?
tá? Então, que vem de outcomes, do inglês. Então, por que é importante isso? Se eu estou fazendo um trabalho de intervenção, seja primário ou secundário, por meio de uma revisão sistemática, tem que estar muito claro para mim e para o leitor também a quais pacientes eu estou me referindo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo pacientes com diabetes. Tem diabetes tipo 1, tem diabetes tipo 2. E tem outros diabetes, tem diabetes gestacional, tem os pacientes com diabetes tipo 2, por exemplo, tem um grupo que usa insulina, tem outro grupo que não usa, tem um grupo que tem complicações crônicas, tem um outro que não tem. Então, vejam como os participantes, eles podem ser diferentes, né? A intervenção, às vezes, pode ser administrada por vias diferentes, doses diferentes, princípios diferentes, né? E o controle é importante, né? Vai ser o controle ativo ou vai ser um controle com placebo, ou o controle não vai receber nada, e os desfechos, né? Então, às vezes, nos resumos, a gente vê lá que a tal medicação foi significativamente melhor que o placebo para o tratamento de uma determinada doença e tem um valor de P lá, que foi menor que 0,05. Mas foi significativamente melhor no quê? No que a gente está falando? Qual que é o desfecho? Né? Então, isso é muito importante, né? Então, a maioria, acho que 99% das revisões sistemáticas que eu avalio, né, que como revisora ou como editora, as pessoas elas não deixam claro a pergunta de pesquisa que está sendo respondida. Isso é muito importante e eu vou dar um exemplo para vocês de como uma pergunta não muito bem elaborada, ela pode levar a resultados, né, que podem não ser condizentes, né, com aquela situação que eu havia previamente pensado em estudar. Tá? Então, os estágios, né, na revisão em que a construção, numa revisão sistemática, né? Então, a gente usa o pico, né, na elaboração do protocolo, depois na síntese, nos estudos incluídos. Então, todo o tempo você olha lá, né? Então, e um outro exercício que eu faço, né, como especialista em revisão, metodologista em revisão sistemática e meta-análise, eu tento publicar todos os protocolos, porque toda hora eu volto lá no meu pico, porque como são vários trabalhos concomitantes, e às vezes a gente esquece, né, alguns aspectos. Então, na pergunta, né, tem que estar especificado paciente, intervenção, comparador, desfecho, né? Então, isso é importante, né? Então, só o ideal, né, é que principalmente para quem está no começo, né, iniciação científica, TCC, ou até mestrado, que a pergunta ela seja um pouco mais restrita, porque as perguntas amplas, elas acabam dando, elas acabam necessitando de mais tempo para serem realizadas, e aí isso pode comprometer, né, o andamento do... E aí você faz uma pergunta muito aberta, né? E aí pode comprometer o tempo, né? Então, por exemplo, efeito do bortezomib no tratamento do mieloma múltiplo. Então, o efeito eu abri para várias coisas, né? Aí, ó, indivíduos elegíveis e não elegíveis para o autotransplante de medula óssea, é esse grupo que eu estou me referindo, como tratamento de primeira linha para o tratamento das recidivas, né? A terapia de base será a mesma entre os grupos de intervenção e controle, então são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Tá? A questão restrita, né, ela tem a vantagem, né, de você conseguir fazê-la num tempo mais curto, né, de realização, né, você consegue, enfim, procurar os estudos você recuperar esses estudos e analisá-los, né? Agora, quando é uma questão ampla, aí realmente demanda muito mais tempo, né? Então, e aí até você procurar toda a literatura, né, para ver se encontra. Tem as vantagens, né? Eu acho que quem está no doutorado, no pós-doc, né? Porque a questão ampla, ela permite, né, que você vai avaliar aquele desfecho em vários cenários, em vários tipos de pacientes, né? Mas requer mais recursos humanos, requer mais tempo de realização e mais expertise, né? Então, para qualquer pergunta de pesquisa, vai ter o item lá população, tá? Então, seja PICO, PECO,
PEL, a COC-POP, sempre vai ter um da população, porque é a população que é do meu interesse, né? Então, os critérios, eles devem ser suficientemente amplos para abranger uma provável diversidade, mas também um pouco estreito para garantir, né, uma resposta significativa possa ser alcançada, né? Então, caracterizando, né, assim, a população, né? Então, se eu falo efeito do AS na prevenção de eventos tromboembólicos, qual que é o efeito do AS na prevenção dos eventos tromboembólicos? E aí eu estou falando de prevenção primária, que é aquele indivíduo que nunca teve um evento tromboembólico, ou eu estou falando de uma prevenção secundária, que é aquele indivíduo que já teve algum evento, né? E a população, né? Tem a faixa etária, ela é indiscriminada, né? É um paciente que teve diabetes, hipertensão, fibrilação atrial, ou no caso de uma prevenção secundária, um paciente que já teve um AVC, né? Um acidente vascular isquêmico transitório, né? Então, algumas perguntas, né, que a gente pode usar para nortear, né? Qual que é a definição da doença ou condição? Então, o que é o diabetes? Então, já posso usar a definição do diabetes mellitus para caracterizar a minha população. Então, são indivíduos, né, que apresentaram, né, pelo menos 2 exames alterados, pode ser glicemia de jejum, ou pode ser hemoglobina glicada, enfim, né? Então, tem os critérios estabelecidos, né? E qual que é a característica mais importante que descreve os pacientes com a condição? No caso do diabetes mellitus, é a hiperglicemia, né? Existem fatores demográficos relevantes, idade, sexo, etnia, né? Qual que é o cenário da minha pergunta? Eu estou pensando na atenção primária, né? Ou estou pensando numa atenção secundária terciária, né? Que aí vem o cenário local. E é importante, né, se tem características da população que podem modificar, né, o tamanho do efeito da intervenção, para eu avaliar, né, se eu vou excluir esses pacientes, ou se na hora se for um ensaio clínico randomizado, eu vou levar isso em consideração e fazer uma randomização certificada, por exemplo, né? E aí, então, são perguntas, né? Então, como serão tratados os estudos envolvendo apenas um subconjunto de participantes relevantes? Então, são perguntas norteadoras. Aí eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo, né? Que eu falo de perguntas não muito bem realizadas e às vezes vem algumas respostas que são um pouco equivocadas, tá? Então, na endocrinologia, tem um cenário clínico que a gente chama de early puberty. Na realidade, são crianças, são meninas que entram no período normal da puberdade, mas elas entram um pouquinho antes do tempo que deveriam. Então, se ela teria que começar a partir dos 8, seria a partir dos 7 anos e meio. Né? Alguns criticam esse termo, acham que a gente está colocando uma doença para uma situação que pode ser normal, mas tem essa definição do early puberty, que é um diagnóstico nas meninas, né, que elas entram na puberdade um pouquinho antes, né? E é muito comum, né, na prática, né, às vezes alguns pais nos procurarem, né, para bloquear a puberdade dessa menina que entrou, por exemplo, um pouquinho antes, ou até que entrou entre 8, 9, 10, que teoricamente é o período normal, se não vale a pena bloquear essa menstruação para ela crescer mais, ou porque eles acham que a filha é muito imatura. Então, mas na maioria das vezes é porque associa-se quando a menina menstrua, ela para de crescer, né? Claro que o potencial de altura dela já foi atingido, 70%, 80%, a depender de cada caso, mas ela continua crescendo, né? E eu peguei um exemplo aqui, né, de um dos nossos pacientes, e aí a queixa era essa, né, de que os pais estavam preocupados da menina ter menstruado com os 10 anos, e aí, enfim, ela perdeu a altura, porque quando menstrua para de crescer e tal. E aí a gente avaliou, né, no gráfico, né, a gente avaliou a altura dela em relação às meninas da mesma idade, o peso, e a gente viu que estava normal, tá? A criança estava normal. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, que nas meninas a puberdade a partir dos 8, nos meninos a partir dos 9, e o early puberty, quando aparece um pouquinho antes, aí a literatura coloca entre 7 anos e meio e 10 anos, e alguns entre 8
e 10 anos. Então, essa criança, né, os pais estavam preocupados, né, da filha menstruar e com isso parar de crescer, e aí eles perguntaram se poderia usar uma injeção que bloqueasse a puberdade. A gente faz isso nas crianças com puberdade precoce, então são meninas, né, e meninos que entram na puberdade abaixo de 6 anos, na maioria das vezes, né, e se a gente não bloquear, eles vão ter perda, né, de altura na vida adulta. E alguns anos atrás, né, a gente recebia tantos, né, pacientes com essa queixa, isso motivou a gente fazer uma revisão sistemática na época sobre a pergunta, né? Então, por isso que é importante você ter, né, os especialistas, aqueles os profissionais de saúde que vêm, assistem os pacientes, porque quando você está dentro de um contexto clínico, a sua pergunta ela fica mais nobre, no sentido de ser mais assertiva, de que vai ser uma contribuição na literatura, porque não havia revisão sistemática publicada quando a gente pensou em fazer. Então, nós fizemos uma revisão sistemática e aí a gente publicou, né? Então, lá nos critérios de elegibilidade, a gente colocou a estrutura PICO. Né? Então, tá aqui os patients, né, intervention, o grupo comparação e os desfechos, né? Então, a gente colocou a definição, meninas, né, com estágio Turner 2, que é quando começa a crescer o broto, né, mamário. Então, entre 7 e 10, isso no estágio 2 ou 3, entre 7 e 10 anos, foram os nossos critérios de elegibilidade. E aí a intervenção seria uma medicação para bloquear, o controle placebo ou não tratamento. E aí o desfecho, né, a grande preocupação dos pais é a altura, né? Então, e dos indivíduos também, né? Então, a gente avaliou, né, como desfecho a altura final. E aí foi importante a gente ter excluído aqueles indivíduos que têm puberdade precoce verdadeira, que são esses meninos e meninas que entram abaixo de 6, 7, que perdem muito a altura, é uma outra situação. Aqui a gente está falando de um cenário, né, que é mais próximo da normalidade. E aí a gente fez, né, a gente elaborou a pergunta, os critérios de elegibilidade, a gente foi na literatura, e aí 6 estudos foram selecionados, né? Então, não sei se todos vocês têm familiaridade, né, com um gráfico de meta-análise, mas aqui é um deles, né? Então, aqui a gente avaliou a altura final, né, a altura, a média da altura final entre os grupos, e aí, quando a gente faz a meta-análise, a gente vê que todos os estudos, os intervalos de confiança para média, né, de média da para média da altura final de cada grupo na última visita de segmento, não houve diferença entre os grupos, né? Então, todos os estudos, eles cruzam a linha do não efeito, que é o 0, né? E aí não mostrou benefício, não houve diferença entre os grupos. Né? Então, foi isso que a gente viu de resposta, e isso fez com que a gente conversasse com os pais e falasse que, em termos de altura, né, apesar da qualidade da evidência ela ser baixa, porque a maioria tinha alguns estudos observacionais, os estudos randomizados não tinham sido bem delineados, mas não tinha evidência de que bloquear a menina que bloqueasse, ela ia ficar mais alta do que aquela que não bloqueasse, né? E aí foi isso que a gente já fazia, né, e continuou fazendo e fazemos até hoje. E só bloqueia mesmo se for puberdade bem precoce ou se tiver algum outro contexto que a gente tiver que bloquear. E aí eu estava lá, né, eu recebi nos meus e-mails a notificação de que um estudo tinha citado a nossa revisão. E aí eu fui ver, né? Queria saber qual o estudo, e aí tinha esse título, né? Que é a altura, né, na vida adulta, né? De meninas com early puberty e meninas que foram aí, tiveram a puberdade bloqueada. E aí, o impressionante, né, é que a gente não encontrou diferença entre os grupos, né, o intervalo de confiança da diferença de média, né, a média do grupo intervenção menos a média do grupo controle, né, o intervalo de confiança passou pela linha do 0. Aqui, ele mostrou uma média de 3,2 centímetros a mais em quem era bloqueada, né, e um intervalo de confiança que variava de 1,3 a 5,1, ou seja, um intervalo de confiança que só dá benefício. E aí eu fui ver, eu falei, puxa vida, por que eles chegaram nesse resultado e o nosso resultado foi diferente? Então eu fui rever até para a gente ver se tínhamos feito algo errado. E aí, nesse estudo, né, que foi publicado depois do nosso, os autores, eles definem aqui, ó, né, então ele dá como título, desculpa, opa,
ele dá como título o Early Pubert. Na introdução ele define, ele chama de Early Pubert, aquele início, né, dos sinais da puberdade entre 8 e 10 anos, é isso que ele define. Só que lá nos critérios de elegibilidade dos pacientes, ele coloca meninas que desenvolveram puberdade antes dos 10 anos de idade, né? Então, esse foi o critério de elegibilidade. Não sei, alguém consegue falar para mim qual que é a questão ou o problema, né, do critério de elegibilidade com o que ele define de early puberty e com o próprio título do trabalho que ele dá como early puberty? Alguém consegue falar? Não. Então, aqui, ó, eu defini de 8 e 10. Quando eu falo meninas que desenvolveram abaixo de 10, significa que pode ser 9, 8, 7, 6, 5, 4. Então, ele mudou, né? A princípio era entre 8 e 10, mas aí nos critérios de elegibilidade ele mudou, tá? E aí a gente avaliou esses estudos, a gente fez uma carta, né, ao editor em cima desses resultados, e aí a gente viu que a maioria dos estudos que eles incluíram não era em early puberty, era em puberdade precoce central, que é uma situação que a gente trata mesmo, não tem dúvida, né? Se você prevê que vai ter perda de altura na idade adulta daquele indivíduo, né? Então, assim, a proposta era uma, os critérios metodológicos foram outros, né? E o título continua aquilo, então ficou bem confuso, né? Alguém lê, se a pessoa não tem esse olhar crítico, essa avaliação crítica, ela vai achar que realmente tem benefício e que deve bloquear essas meninas, tá? Então aqui foram os estudos que eles foram incluir, em todos que estão amarelo, foram porque não foi em early puberty. Então, se a pergunta ela não é feita adequadamente, você pode chegar a resultados aí conflitantes, tá? Então, por isso que é muito importante. Então, falando um pouquinho, né, então, do participante, né, o quanto é importante a gente caracterizar e da intervenção, né? Então, é importante a gente se antecipar e não ir lá na literatura e, a depender do que você encontrar, você vai colocando, né? Então, se eu estou tratando insuficiência cardíaca, quais são os tratamentos atuais para insuficiência cardíaca? Quais são os medicamentos que existem? Quais são as posologias, né? Então, isso é importante, né? E se eu quero fazer uma revisão sistemática, eu tenho que ter isso em mente, né? Essa intervenção, ela se aparece como, né? Então, por exemplo, uma revisão que a gente fez, que foi a reposição de testosterona em homens, né, com síndrome metabólica, obesidade, diabetes, e que tinham níveis baixos de testosterona, né? Então, existem várias formulações de testosterona, né? Então, no Brasil, a gente tem várias, fora a gente tem muito mais ainda. Então, tem testo injetável, que é a cada 12 semanas, tem testosterona injetável, que é a cada 15 dias, 21 ou 28 dias, a depender da idade do paciente, e tem testosterona, por exemplo, em gel, né? Então, existem vários, eu preciso prever isso no meu protocolo, né? Na minha intervenção, é só esse que eu vou avaliar, né? Um determinado tipo. Então, isso é muito importante, tá? E aí a gente tem a intervenção e define o controle. Então, mais uma vez, né? O placebo, ele só pode ser utilizado para aquela situação em que não existe um tratamento disponível. Se já existir um tratamento disponível, né, comercializado, um medicamento que foi aprovado, até incorporado pelo Ministério da Saúde, então não faz sentido eu dar placebo para aquele paciente. Um exemplo que eu vou dar para vocês foi da Covid, da pandemia, né? Quando as primeiras vacinas foram testadas, existia o grupo intervenção e o grupo controle que recebia o placebo. Por quê? Porque naquela época não tinha vacina, não estava disponível, né, vacina para os pacientes com Covid. Então,
os primeiros trabalhos foram randomizados com placebo. Agora, hoje não faz sentido, né? Se você sabe que a vacina ela foi importante, né, para, enfim, fazer com que saíssemos, né, da pandemia e aí diminuiu mortalidade, internação, né? Então, não faz sentido um segundo estudo você colocar placebo. Tá? Então, perguntas norteadoras que vocês podem, quando as pessoas te procurarem, vocês podem sugerir, né? A intervenção tem variações de dosagem, intensidade, modo de entrega, pessoa que administra, frequência, né? Todas as variações serão incluídas, não, ou eu quero só uma variação, né? E aí serão incluídos estudos que incluam apenas parte da intervenção, serão incluídos estudos que incluam intervenção de interesse combinada com outra, que é co-intervenção. Então, tudo isso a gente precisa ter muito bem fundamentado, né, na formulação da nossa pergunta, né? Por que a co-intervenção é importante a gente saber? Porque quando eu quero, né, avaliar um efeito de um novo tratamento, para eu poder fazer uma relação de causa e efeito, que foi o medicamento responsável para melhora na sobrevida, a única diferença entre os grupos tem que ser essa intervenção. Se tiver outros aspectos, não vai dar para a gente saber se foi a medicação, né? Então, por isso que aqueles estudos que os pacientes podem receber com a intervenção, é importante a gente ter em mente que essa co-intervenção tem que ser semelhante, tá? Para que a única diferença entre os grupos seja a intervenção que eu estou avaliando. Né? E aí, né, quando a gente quer saber o efeito, a eficácia, o benefício, às vezes as pessoas vêm trazer resultados para a gente do P. Ah, ele foi significativamente melhor, mas melhor no quê? Né? Então, a gente tem que ter claro, né, o critério que eu vou considerar para chamar o medicamento de eficaz ou não, para chamá-lo de seguro ou não. E isso é muito importante, a gente ouvir o paciente, a gente ter, a gente se colocar no lugar de paciente e ver qual que o desfecho que nos proporcionaria melhor bem-estar, qualidade de vida. Né? A gente chama de desfecho, né, esse resultado final, alguns chamam de resultado final, mas desfecho é mais conhecido, né? Então, hoje, se... Opa! Estou atrasada mais de 40 minutos. Um beijo. Acho que alguém está com o microfone aberto, né? Então, aí, quando a gente está na pergunta, tem os desfechos, né? Então, eu quero avaliar o benefício de uma determinada intervenção. O ideal, até para a incorporação de novos tratamentos, que a gente foque naqueles desfechos mais importantes do ponto de vista do paciente, que a gente chama de os desfechos críticos, né? Então, quais são? Sobrevida, mortalidade, qualidade de vida, e cada vez mais tem sido preconizado os desfechos reportados pelos pacientes, como qualidade de vida, escala de dor, de estresse, né? E tem aqueles laboratoriais que, para algumas raras situações, eles são muito importantes, né? Mas para outros, eles são mais substitutos, intermediários, e o ideal seria que nós trabalhássemos com aqueles desfechos mais críticos, mais importantes. Tá? Enfim, uma coisa importante, né? Um parênteses aqui, o estudo ele não deve ser excluído de uma revisão porque não relataram, né, os resultados de um desfecho previamente eleito ou por não fornecerem dados de resultados viáveis para serem utilizados na síntese de evidência. Ter avaliado um determinado desfecho pode ser critério de elegibilidade para uma revisão, porém o seu relato não deve determinar, né, se o estudo primário será incluído ou não. Então, a gente tem que ser fiel, por isso que tem que estar lá quais são os desfechos. Se eu quero avaliar só a mortalidade e o estudo ele não reportou, aí ele não entraria, tá? Mas a gente tem que ser fiel. Galera, essas duas opções são da empresa do nosso navio. Mas eu acho que a guia pode fazer outros passeios, né? Ela não te deu quais são os roteiros. Acho que desligou? Então tá. Então aqui, né, os desfechos eles devem ser então significativos, né, para os
principalmente para os destinatários, né, pacientes, profissionais de saúde. O ideal é incluir sobrevida, mortalidade, como foi o caso da Covid, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, reportados pelos pacientes, envolver eventos adversos e abordar também os encargos. Então, isso é importante. Aquilo que eu falei para vocês, né, que a demanda, né, por novas tecnologias em saúde, elas crescem, né, numa velocidade desproporcional à quantidade de recursos disponíveis para a saúde como um todo. E cada vez que eu incorporo uma nova tecnologia, que na maioria das vezes ela é mais cara do que as anteriores, porque ela traz algo novo, enfim, acaba sendo mais cara, então significa que em algum momento vai ser restrito uma outra situação e a gente precisa levar isso em consideração, né? Eu gosto de dar esse exemplo quando a gente fala de desfecho, né? Se eu tenho um caminho a ser percorrido, qual seria o meu principal desfecho? Correr 2 quilômetros, percorrer 5, 10, chegar no meu destino final, né? Então, claro, né? Se você vai chegar primeiro nos 10 quilômetros, é garantia de que você vai vencer uma competição, né? Então, aqui, qual que é mais importante, né? Claro que pode ser que alguns vão responder aí a quilometragem, principalmente se está numa corrida, enfim. Mas o mais importante é você chegar, né, no lugar que você almejou, o destino final. E falando, né, se eu tenho uma corrida, né, chegar nos primeiros 10 quilômetros é garantia de que você vai vencer uma competição? Não, se for uma meia maratona ou uma maratona, né? Então aí tem uma velocidade muito maior. Então, às vezes, essas coisas podem acontecer entre 10 quilômetros e o final aí dessa, né? Dessa maratona. Então, os desfechos não devem, né? Então, assim, ser intermediários ou substitutos. Eles podem até ser, mas o ideal é que a gente preconize aqueles desfechos mais importantes do ponto de vista do paciente. E se a gente não consegue avaliar isso por vários motivos, a gente tem que justificar. Tá? Embora hoje, né, acho que é impossível que assim as pessoas não tenham acesso, né, aos questionários, né, que avaliam qualidade de vida. Então é possível, né, fazer isso, mas tem que lembrar, né, que às vezes o foco só é em algum desfecho que é importante para o pesquisador, né, e tem que ser importante para o paciente, mais importante. Tá? Eu também gosto de dar esse exemplo aqui, né, dessa figura que quando você olha, né, você tem ela transmite, né, longevidade, né, que aí parece um avô, né, segurando o netinho no colo, e que ele fala, né, que ele é mais forte, né, que o diabetes. E essa foi uma medicação, né, que ela foi autorizada para comercialização, não só aqui no Brasil, mas em vários países no mundo, né, tanto para tratamento do diabetes mellitus tipo 2, como para os pacientes pré-diabéticos para prevenção do diabetes, né? E foi esse estudo que foi publicado no Lancet, foi em 2006, vai fazer 20 anos que esse estudo foi publicado, e que ele avaliou, né, o efeito da rosiglitazona na frequência de diabetes em pacientes que tinham um estado de pré-diabetes. Então, eles avaliaram aqueles pacientes que tinham um pré-diabetes. Então, tem um paciente com diabetes, aquele que não tem, então esse paciente está no meio, né, que é um pré-diabetes. E aí, ele queria saber se o medicamento era efetivo para prevenir aí o diabetes, né? E aqui, só vou mostrar rapidinho, né, na tabela, mostra que o número de pacientes que tiveram diabetes no grupo placebo foi muito maior, né, do que no grupo intervenção. Então, aqui, ó, por exemplo, no diabetes, né, então a gente teve, cada grupo era um composto aí de 2.600 e poucos pacientes, então, mais ou menos os grupos eram iguais em termos de pacientes, né, quantidade, e aqui você vê 658 pacientes com diabetes no grupo placebo e 280 no grupo que recebeu, então então o risco, né, de você ter diabetes foi reduzido aqui, né, em 62%, com intervalo de confiança que não cruza a linha do não efeito, que é o 1, né? Então, foi muito positivo em termos de prevenir o diabetes. Só que, quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, no evento, né, morte cardiovascular e insuficiência cardíaca, né, confirmada, a gente observa que no grupo que recebeu a medicação, 14 indivíduos tiveram uma insuficiência cardíaca confirmada e só 2 no grupo placebo,
né? E aí, quando a gente olha o risco, né, aqui, ó, foi de 7, vezes a mais aí de ter insuficiência cardíaca em quem recebeu a medicação e de quem não recebeu a medicação, tá? Então, mais um exemplo que a gente tem que pensar, lembrar dos benefícios, mas dos malefícios também. Então, foi focado na publicação, foi focado só na prevenção do diabetes, né? E aí, o que aconteceu com essa medicação, né? Alguns anos depois, acho que 2 anos depois, ela parou de ser comercializada, porque aí viu-se que nos estudos seguintes os pacientes estavam morrendo mais de insuficiência cardíaca, né? Então, aquilo que eu falei, você está numa maratona, né? Você ter chegado a 10 quilômetros é garantia de que você vai vencer? Então, esse tratamento, ele preveniu mais de diabetes, mas, por outro lado, matou mais de insuficiência cardíaca, ele foi retirado do mercado e não é mais comercializado. Então, um exemplo, né, de que avaliar a segurança numa pergunta, ela é muito, muito importante, né? Aqui um outro exemplo, né, dos desfechos intermediários, né? Então, se eu estou trabalhando com medicamentos que eu quero avaliar o risco cardiovascular, o ideal é que eu avalie desfechos como morte, infarto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a relação do produto cálcio-fósforo, que pode prever, né, um aumento de risco cardíaco. O índice também de cálcio coronariano, né, de calcificação coronariana, mas assim, eu posso avaliar isso num desfecho de um estudo primário, que eu estou comparando uma medicação com placebo com uma outra medicação já existente. Então, mais importante do que avaliar o produto cálcio-fósforo, calcificação coronariana, é você avaliar a mortalidade AM, né? Então, fratura, por exemplo, se eu estou trabalhando com densidade mineral óssea. Claro que tem algumas doenças que, para você ter esses desfechos mais críticos, demora muito tempo e os ensaios clínicos randomizados, eles não se sustentam, né, até esse período. Mas a gente pode contar com os estudos de fase 4, né, os estudos observacionais que podem nos ajudar nesse sentido, tá? Então, aqui, né, a estrutura que foi uma pergunta que a gente desenhou para a turma do ano passado, né? Que foi: a vacina contra a dengue, ela é eficaz na redução da mortalidade por dengue, né? Então, então essa é a pergunta, né? A vacina contra a dengue é eficaz na redução da mortalidade por dengue? Então, a gente consegue tirar dessa pergunta quem são os participantes, pessoas com risco de contrair dengue, né? A intervenção, vacina contra dengue, controle, não vacinação ou placebo e o desfecho, morte por dengue. Como eu estou falando de uma intervenção, um ensaio clínico randomizado é o meu desenho de estudo para essa questão de pesquisa, tá? Então, assim, uma das mensagens principais que eu vou deixar para vocês é a importância, tá, de vocês utilizarem esse acrônimo para estruturar a pergunta, como meio mesmo de você não se perder e não deixar passar informações que são importantes, tanto do ponto de vista de rigor metodológico, transparência, mas até para te nortear quando você estiver lá na parte de resultados, tá? Então, tem perguntas que são mais de intervenção e tem perguntas que são observacionais. Nas perguntas observacionais, a gente troca o I, né, de intervenção pelo E de exposição, né? Então, os participantes continuam e tem exposição, controle e desfecho. Então, os participantes, eles nunca saem, porque você está trabalhando com alguma condição, né? E aí eu vou dar um exemplo, né, que eu gosto de dar também, esse exemplo de pergunta relacionada a estudos observacionais, porque eu vivi isso quando eu estava grávida do meu filho, né, em 2016. Então, aqui conto uma história, né, que eu vou relatar para vocês. Então, lá em outubro de 2015, pediatras e neurologistas do Recife acenderam as luzes amarelas, zapearam para colegas de especialidade, para obstetras, sanitaristas, devido aos números de crianças com microcefalia. Dessa vez, as redes sociais e a sensibilidade dos profissionais fizeram o Estado chegar antes dos repórteres. O nascimento de crianças com microcefalia motivou a ida de uma missão da Vigilância em Saúde Federal a Recife, acompanhado, né, pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que se uniram às equipes das Secretarias de Saúde do Estado de Pernambuco e do município. Embora as causas, né, e a extensão das consequências fossem desconhecidas, já era possível dizer que aquelas crianças enfrentavam
enfrentariam muitos obstáculos, né? Seus cérebros tinham sido atingidos de maneira intensa por alguma doença que impediu o desenvolvimento esperado, né? Então, a primeira pergunta era se o aumento observado poderia ser de casual, né? Na realidade, uma flutuação de números que simulasse, né, uma epidemia, uma simples coincidência, né? Uma primeira consulta ao sistema de informações de nascidos vivos permitiu confirmar que os números observados em outubro de 2016 em Pernambuco eram muito superiores aos registros habituais. E aí teve uma médica, né, Adriana de Mello, né, de Campina Grande, que fez a ligação entre Zika e a microcefalia, né? Então, com a anuência de 2 gestantes, ela coletou amostras dos fetos, encaminhou o material para análise na Fundação Oswaldo Cruz e poucos dias depois veio a confirmação da contaminação por Zika vírus nos bebês. Então, esse foi o cenário daquela época, né? Então, a pergunta de pesquisa, né, que foi feita em outubro de 2015, né? Então, era uma pergunta PECO, né? Porque é uma exposição, né? Então, a infecção do Zika vírus na gravidez. Então, é uma exposição, não pode ser uma intervenção, né? Eu colocar isso no indivíduo. Então, os pacientes eram recém-nascidos, né? A exposição à infecção por Zika vírus na gravidez, o controle não infecção e o desfecho microcefalia, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de pergunta, né, de um estudo observacional. Tá? Eu posso também fazer outras perguntas também de relação, né, etiologia e risco, né, que é o Joanna Briggs, que a gente vai conversar numa das próximas aulas, e também estruturá-la só no P de participantes, E de exposição e O de desfecho, e aí você subentende que o grupo controle é não exposição, né? Então, isso é possível também você usar essa estrutura. O que eu acho que é importante é usar a estrutura, né? Justamente para você não se esquecer da pergunta. A gente tem também perguntas relacionadas a teste de acurácia diagnóstica, né? Acho que aqui é um pouco mais específico. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente ir depois para a atividade que vocês vão fazer em grupo, tá? Mas o teste de acurácia eu quero comparar 2 testes, né? Então, eu tenho os participantes novamente, e aí eu tenho um teste index, que é o teste que eu vou avaliar, e tem um de referência, que a gente chama de padrão ouro. E aí você vai avaliar, né, o desfecho, e você pode comparar a frequência da aferição desse desfecho, tanto no teste de referência e no teste index, para você avaliar a acurácia, né, o quanto esse teste novo ele é acurado para diagnosticar essa doença, e a minha comparação sempre vai ser o teste padrão ouro para aquela condição, tá? Aqui foi um exemplo, né, de uma revisão que a gente publicou comparando a tomossíntese mamária mais a mamografia versus a mamografia sozinha no rastreamento, né, populacional do câncer de mama, né? E aí a gente tem também as revisões de escopo, né? A revisão de escopo, né, acho que vocês vão ter uma aula também. Ela quer ela quer mapear a literatura sobre um determinado assunto, né? Então, é um assunto que não está tanto, ou começou a entrar em evidência agora, tem pouquíssimas coisas publicadas, e eu quero fazer uma revisão para ver o que tem, né? Então, aí faz parte da estrutura, né? Do acrônimo, né? Então, quem são os participantes, conceito e contexto, tá? Que é o PCC. Né? Então, aqui, por exemplo, qual tem sido o efeito, né, do aquecimento global na frequência de mortalidade por doenças negligenciadas no mundo? Então, participantes, população geral, condição, mortalidade por doenças negligenciadas dentro do contexto do aquecimento global. Né? E aí eu acrescentei o tipo de estudos, né, populacionais que tenham aferido a taxa de mortalidade por doenças negligenciadas no contexto do aquecimento global. Né? Então, assim, aqui é um outro exemplo, né, de uma revisão de escopo das estratégias para lidar com o fenômeno da judicialização da saúde, né? Mas isso é algo que acontece, né? Tem se
sido estruturadas várias estratégias, mas ainda tem, né? Então, é quando um medicamento ele não é incorporado no SUS, e aí os pacientes eles adquirem por meio de um processo, né, judicial, e aí consegue a medicação, né? O que acontece, né, com a judicialização é que algumas vezes, né, algumas medicações elas podem ser judicializadas, mas sem um real benefício totalmente comprovado, né? E a judicialização também, querendo ou não, você acaba onerando, né, aquele serviço, toda a verba, né, destinada aos recursos de saúde, porque normalmente as medicações judicializadas elas são mais caras, e aí os preços acabam sendo mais caros também. E então é um fenômeno que é ruim para o sistema público de saúde, né? O ideal é que as pessoas usem as medicações que são incorporadas, e aquelas que não são incorporadas, que a gente faça estudos provando do benefício para aquela medicação ser incorporada futuramente. Tá? Então, aí dá de prevalência e incidência, né? Então, o estudo de prevalência, eu vou tirar uma foto. Eu quero saber o percentual de pacientes com hipertensão na cidade de Botucatu, que é a cidade que eu moro, né? E aí, incidência, né? Eu quero saber, ao decorrer dos anos, né? Qual que vai ser a frequência aí de casos novos de pacientes com hipertensão na cidade de Botucatu. Então, para a pergunta de revisão ou estudo primário, a gente usa o COCOPOP, né? O CO, condição, contexto e aí a população, tá? Então, essa parte, né, eu falei para vocês das perguntas. Eu sei que talvez o conteúdo, né, foi muito teórico, mas é uma base, né? Então, acho que o mais importante, eu vou parar de compartilhar e aí eu vou para isso. Acredito que o mais importante, a mensagem principal, né? Vamos dar 3 aspectos. Primeiro, né, que a pergunta é a parte mais importante de uma síntese de evidência, de uma prática baseada em evidência, né? A pergunta, ela leva tempo, ela tem que ser uma pergunta que envolva outras pessoas, principalmente pessoas que fazem parte do processo decisório e que vão cuja estudo que você está fazendo envolve isso, né? E acho que é importante como qualidade interna, né? Qualidade metodológica, é você usar uma estrutura, reconhecer, né, que existem as perguntas, né? Descritivas, exploratórias e de causa e efeito. E aí você usar um acrônimo para te ajudar, né? Que aí pode ser o PICO, se é de intervenção, pode ser o PECO, se é de etiologia e risco, pode ser o COCOPOP, se for de prevalência e incidência, pode ser o PEO, que é PEO, etiologia e risco, e que você não precisa obrigatoriamente colocar o grupo comparador, subentende, né? Que falando de exposição, o grupo comparador é aquele que não vai estar exposto àquele efeito. Então, são os aspectos mais importantes, né? E que o que eu vejo é que as principais limitações dos estudos que são produzidos, publicados, eles começam com a fragilidade das perguntas, né? São perguntas não muito bem delineadas e que a gente não sabe, né, onde que os autores querem chegar, e algumas vezes chegam com informações que podem estar erradas, né? Porque pensou-se numa condição, mas aí no meio foi mudando ou não foi prestada atenção, e aí acabou que no final, de repente, a resposta foi para um público diferente da questão de pergunta que era dele. Aí, então, eu não sei se faz uns 5 minutinhos para intervalo, e aí a gente distribui eles no grupo e depois volta. Eu acho que pode ser o intervalo, aí na volta a gente distribui eles, professora. A gente está em 26, com nós duas, 24. Tá Eles bom. estão em 24, aí eu divido eles lá. Tá então, bom, a gente pode quantos dar minutos? 10 minutos de intervalo, 10 que aí eles minutinhos? tomam Então tá café. bom. Isso. Tá, Beleza. gente? A gente volta às 3h20. Tá, então tá bom. Tá bom? Até logo mais.